Bom, galera, hoje a gente vai estar falando de um assunto bem sério aqui, que foi o suicídio, né, do youtuber Desmond Amofá, mais conhecido como Ética. Eu cheguei a falar dele semana passada aqui no canal, mencionando inclusive o react, né, dele do Super Smash Bros, que ele fez, do Banjo-Kazooie e tudo. Eu até falei das reações dele, que eram muito exageradas, mas isso tornava o vídeo muito engraçado, né. Assim, cara, nunca mais vai ser a mesma coisa você assistir uma direct de Smash Bros pra quem acompanhava ele, sem a reação exagerada dele, entendeu? Então, assim, são pouquíssimas pessoas que devem conhecer, até porque é um youtuber gringo, né? Mas a gente fica se perguntando, né, o que leva uma pessoa a cometer o suicídio, cara. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, né? Ultimamente o YouTube, né, o mundo no geral, ele tem, como é que eu posso explicar, né? Ele tem agido com uma maneira muito odiosa, cara, de ódio vindo por todos os lados, entendeu? Isso é uma coisa muito braba para quem lida com o público, quem tem uma vida pública, como um youtuber, por exemplo. Né? Eu acho que é tão natural você ver youtubers grandes como o Felipe Neto ou o Whindersson falando que estão com depressão ou qualquer coisa do tipo, porque o feedback nem sempre é positivo, cara. E esse feedback negativo que vem, ele esmaga mesmo, entendeu? Com os sentimentos da pessoa, com aquilo que a pessoa acredita. Então, eu acredito que esse seja um fator, porque o Ética ele chegou a falar isso, né, antes de cometer o suicídio, que as redes sociais estavam consumindo ele, não estava conseguindo lidar com aquilo, né? E tipo, começa a ter um rage fora de proporção. Eu não acho que ele teve muito rage assim em questão de crítica e tudo, né? Mas teve muita gente que falava mal sim dele, entendeu? Então é comum a gente encontrar no YouTube sempre, cara. Eu entendo um pouco desse sentimento de dor que os youtubers têm, né? Mas eu aprendi a lidar com isso. Só que o problema é que nem sempre a pessoa aprende. E quando isso fica incluso dentro de uma subjetividade, né? Porque a pessoa às vezes não conversa sobre os sentimentos dela com outras pessoas, né? Ela guarda aquilo para si própria. Então isso pode se tornar uma coisa muito perigosa, cara. A qualquer sinal de depressão, qualquer coisa, você tem que tentar expurgar aquilo do seu corpo, entendeu? Você tem que tentar fazer exatamente o contrário do que o seu corpo, do que sua mente querem fazer. Eu acho que qualquer sinal de depressão você já tem que partir para esse ponto. A partir do momento que você tem depressão e você não consegue mais se ajudar, aí você precisa aceitar que aquilo é um problema e dividir isso com outras pessoas, entendeu? Porque suicídio nunca é a solução, cara. Suicídio nunca é a solução de fato. Entendeu? Tem pessoas que te amam, sempre vai ter pessoas que te amam. Eu fico me perguntando, né? Se eu não me engano, o Ética mandou um abraço pra mãe dele no vídeo antes que ele postou antes de cometer o suicídio, né? Ele mandou um abraço pra mãe dele, pediu desculpa, né? E pediu desculpa pra todas as pessoas que ele conheceu. Então eu fico me perguntando, cara, as pessoas que ele conheceu, como é que essas pessoas estão agora, né? Elas devem estar pensando assim, pô, eu não dei amor suficiente, entendeu? Eu não fiquei com ele nas horas difíceis, porque se eu tivesse ficado não teria acontecido isso. Então quando a pessoa se suicida, a culpa de quem fica é mais horrível ainda, entendeu? Então antes de se suicidar, a pessoa tem que pensar nisso tudo, cara. Você vai deixar um buraco, uma lacuna, entendeu? Onde as pessoas te amavam. Então, como eu falei, cara, sempre achei ele um youtuber muito incrível, entendeu? Eu curti assistir todos os reacts dele de Smash Bros. Eu acho que nunca mais vai ser a mesma coisa ver um react de Smash Bros, né, depois desse incidente. Eu sempre curti demais, cara. Já começou pela reação do Mewtwo dele, né? Que ele gritou demais, cara. Tipo, ele até falou depois na edição do vídeo pra baixar os volumes, porque ele gritou demais no React. Então era muito engraçado. Ele fazia uns vídeos muito engraçados. Teve o gameplay do Undertale, cara. Quando ele enfrentou o Senso pela primeira vez, ele falou: Nossa, tá de brincadeira, isso não pode ser a batalha de verdade. Né, ele ficou desacreditado. Era muito engraçado, cara, os gameplays, os vídeos dele. E realmente eu não sei como uma pessoa pode guardar assim tanta coisa, né? Tanta dificuldade, tanta mágoa, tanta tristeza no coração e conseguir ao mesmo tempo trazer um sorriso a uma pessoa. Isso é uma reação muito complicada mesmo, cara, né? Não é um assuntozinho simples de estar abordando aqui. Como eu falei, suicídio nunca é a melhor solução. A gente sempre tem que buscar outra coisa, né? A gente tem que tentar buscar ajuda. E como eu falei, as pessoas que ficam, né? Elas sofrem muito, muito mesmo. Elas acabam se culpando pelo suicídio daquela pessoa, né? Elas podem pensar assim, eu não fui bom o suficiente pra ela, entendeu? Não dei o amor que ela precisava e por isso ela acabou se suicidando. Então é um assunto muito delicado, eu queria trazer isso pra vocês porque entra na questão de YouTube, né? Como eu falei, é um youtuber que eu curti demais, eu vi o react dele do Banjo-Kazooie, cara, isso tem menos de 15 dias praticamente na E3, né? E ele tava, tipo, super feliz na live, não aparentava ter nada demais, assim, nenhum problema sério. Aí acontece um cenário desses, né? Realmente complicado. Então eu queria trazer isso pra vocês porque eu acredito que todo ser humano sofre com depressão em algum momento da vida, né? Eu acho que alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas eu acho que todo ser humano em algum momento da vida ele vai sofrer com a depressão de alguma forma.
E é muito importante você procurar ajuda quando isso acontecer, entendeu? Não guardar aquilo só pra você. Você tem que compartilhar com aquelas pessoas que você confia. Se você não confia em ninguém, compartilha com sua mãe, seu pai, entendeu? Com quem for, cara. Com quem estiver mais próximo de você, porque se não tiver essa pessoa, você busca ela, entendeu? Você busca essa pessoa. É um assunto muito complicado e como eu queria falar, né, principalmente da questão do rage. Se você não gosta de um conteúdo, simplesmente não assista, cara. Não ataque aquele conteúdo com ódio, porque isso faz muito mal mesmo, entendeu? Tem pessoas que não lidam bem com esse tipo de coisa. E a partir do momento que você faz uma crítica destrutiva, né, uma crítica que você vai ofender a pessoa, você vai falar mal dela ou qualquer coisa do tipo, você pode estar auxiliando, você pode estar colaborando com um possível suicídio de uma pessoa. Isso não é brincadeira, entendeu? Tem muita gente que acha que por estar longe, por estar digitando no teclado, né, ela pode falar o que quiser, né? Então tem toda essa questão. Porque você está longe, porque você está atrás do seu teclado, você não pode dizer o que você quiser, porque a partir do momento que você fala o que você quiser, você ofende uma pessoa, né? Só por ofender mesmo, só por rage, você pode estar colaborando com o suicídio dessa pessoa. Você pode estar colaborando com o futuro suicídio. Então, não é brincadeira, cara. A gente está falando de uma vida aqui, entendeu? Então, é isso que eu queria estar trazendo para vocês aqui hoje, né? Realmente não é um vídeo que eu gostaria de estar fazendo, mas é um youtuber que eu seguia toda a Direct da Nintendo, eu vi os vídeos dele, né? Às vezes eu assisti inclusive ao vivo ele comentando, que eu gostava mais de ver ele comentando do que ver a Direct em si, né? Porque ele sempre fazia uns comentários engraçados no decorrer da Direct, né? E como eu falei dele tipo no último vídeo praticamente, né? O último foi de Bloodstained, mas no anterior eu falei dele, mencionei ele. E eu jamais imaginaria que poderia acontecer um lance desse, cara, né? Eu falei, inclusive, bem dele, eu falei que eu segui o canal dele, eu gostava das reações dele, que são exageradas, mas isso tornava o vídeo engraçado. E é praticamente um cara que revolucionou o React, né? Eu acredito que ele revolucionou o React, ele foi um dos primeiros canais a ter reações assim tão... Como é que eu vou explicar, né? Reações tão exageradas, tão felizes, assim, né? Assistindo alguma coisa. Né? Teve situações dele quebrar as coisas de tão feliz que ele ficou. Então, é isso, cara. É um cara que revolucionou a maneira de como os reacts funcionavam, entendeu? Teve muitos canais que vieram depois dele, que se inspiraram nele, né? E teve canais internacionais que eu vi muita gente chorando, noticiando isso, né? Canais que vieram após ele, que se inspiraram nele também. É realmente uma situação muito complicada, cara. E o que eu queria trazer pra vocês aqui hoje é isso. Não apliquem rage em nada na sua vida, entendeu? Nada. Nada mesmo. Zere o ódio. O ódio não é um sentimento bom, cara. E a partir do momento que você aplica ódio, você pode estar trazendo depressão a outras pessoas. Então, a dica que eu tenho, né, o conselho que eu tenho para dar para vocês a respeito disso tudo é: ajam com consciência sempre. Não falem as coisas da boca para fora. Né? Considerem que o que você está falando pode estar ofendendo uma pessoa profundamente. E isso pode estar prejudicando muito, né, a pessoa em si e tudo. E outra questão que, como eu falei, se você estiver sofrendo com depressão ou qualquer coisa do tipo, compartilhe isso, não guarde isso apenas para você, porque isso pode ser muito prejudicial, não só para você, assim como para todas as pessoas ao seu redor, tá? Então é isso que eu queria estar trazendo para vocês aqui. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.